Quero voltar no caso destes moradores que pagaram pelos apartamentos e não receberam as chaves. Eles tinham planos, alguns de casamento, outros de já levar os móveis para o local, outros já tinham contratado o serviço de telefonia, de internet, de TV por assinatura e nada de chave, eles não podem entrar nos apartamentos. Um problema de documentação. Agora, o pior é o que você vai ouvir na sequência. Porque nessa história, alguém está mentindo. Ou a construtora está mentindo, ou a prefeitura de Limeira está mentindo. Porque nos moradores eu acredito. E eu estou do lado da população. Os moradores estão falando a verdade. Agora, eu tenho duas versões para o mesmo caso. Alguém está mentindo nessa história. Ou a construtora está mentindo ou a prefeitura está mentindo. Não tem como. O Gardinale está acusando a construtora, está acusando a prefeitura, eu não estou acusando ninguém. Só que eu vou mostrar para você o que diz a prefeitura e o que diz a construtora, você vai me dizer, não, você está de piada, de sacanagem. Não é possível. Uma está falando uma coisa, outra está dizendo outra. Se comprovado o que diz a construtora, a prefeitura de Limeira está falando mentira. Se comprovado o que diz a prefeitura de Limeira, a construtora está mentindo, pô. Eu vou mostrar para você, é inacreditável. Vamos voltar ao local. Preste atenção no que contam estes moradores a respeito desta confusão. Pagaram e não receberam as chaves. Veja a reportagem em cima do fato. Vamos conversar também com outra moradora, Luana Carriel, que é estagiária. Luana, vocês compraram um apartamento por quê? A gente comprou em 2011, dezembro de 2011, porque a gente ia casar. Só que a gente não tinha uma data e eles falaram que ia entregar em junho de 2012. A gente foi pagando a entrada e, na verdade, a gente foi para comprar da MRV. Não tinha mais, a gente acabou comprando da Morada, que é o permutante. Só que pra gente, o corretor falou que não tinha diferença nenhuma. A gente acreditou e comprou. Aí passou junho, passou dezembro, aí chegou em 2013, eles falaram que ia entregar em abril. Aí como eles garantiram, a gente casou em fevereiro. A gente ia ficar 2 meses morando com a minha sogra e depois ia vir morar pra cá. Só que a gente tá morando com ela até hoje. E quando a gente liga na Morada ou na MRV, eles não passam nada. Eles falam que tem um prazo agora que eles deram um novo prazo para de 19 de junho. Só que eles não apresentam nenhum protocolo. Eu mandei uma notificação judicial para a Morada e para a MRV, eles não responderam. O meu advogado entrou em contato com eles mesmo depois do prazo, entrou em contato assim que venceu e eles falam que não pode passar nada para o advogado, só que a gente assinou um documento dando autonomia para o advogado. Eles falam que não pode passar, e a gente liga, eles falam que não pode passar para a gente. E agora, quinta-feira passada, a gente teve uma reunião com o advogado. Antes de vir para a reunião, ele ligou para tentar novamente, para ver se não ia ser necessário uma ação maior. Mas eles também não responderam. Eles falam que tem o documento, que está com a prefeitura, só que na prefeitura não tem nada, no cartório não tem nada. E a MRV fala que é a Morada fala que é a MRV. Então a gente fica sem uma resposta, sem um parecer. E para quem comprou para já morar logo, a gente está esperando desde 2011, a gente comprou, a gente sabia do prazo, só que já passou 1 ano do prazo que eles deram e até agora nada. E Luana, suas coisas do casamento estão todas empilhadas com isso, né? Isso, tá tudo guardado na casa da minha sogra, né, onde eu moro. Tem estante no corredor, tem fogão no corredor, tá tudo, você tem que passar de ladinho, porque se for uma pessoa mais avantajada já não passa, porque é muita coisa. Que eu deixei de ganhar presentes que seriam sofá, geladeira,
coisas maiores eu deixei de ganhar pelo fato de eu não estar morando na minha casa. A pessoa chegou e falou para mim, ó, eu não vou te dar agora porque você não vai na sua casa. Só que quando eu for, eu não vou ter a coragem de chegar e falar, ô, você vai me dar um presente. Eu vou perder, é uma coisa que eu vou ter que comprar depois. É mais dinheiro que eu vou ter que gastar, por culpa deles. E como que você se sente com toda essa situação? Eu me sinto, nossa, sem poder nenhum, humilhada, porque é uma coisa que eu já sabia que ia demorar, só que eles demoraram horrores e eu fico sem uma resposta. Eu moro de favor, eu tiro a liberdade da minha sogra, ela tira a minha e fica nessa situação, porque chega um ponto que quando você mora de favor já não dá mais. Que você quer, cada um quer o seu canto. Às vezes eu deixo de fazer alguma coisa, porque não é só a minha sogra, tem a família dela, minha sogra, meu sogro, minha cunhada. Então, são pessoas que se eu for fazer, vamos supor, uma festa, se fosse fazer só eu e meu esposo, um bolo, alguma coisa, não vai ser mais. Eu vou ter que comprar mais coisas. Se eu for chamar, se eu fizer só com a minha sogra, eu vou ter que chamar minha mãe, porque senão minha mãe vai ficar sentida. Eu faço com a sogra, não faz com a mãe. Então, é uma coisa que fica totalmente constrangido para todo mundo, né? Que fica, minha parte é a parte deles. Você está ouvindo os relatos dos moradores prejudicados pela falta dessa documentação, mas você vai se espantar o motivo pelo qual esses documentos não foram emitidos. E toda essa confusão que está causando este prejuízo para os moradores. Agora eu estou pasmo com o que eu vou mostrar, porque a construtora diz uma coisa, a prefeitura diz outra. Tá um jogo de empurra, alguém tá de má fé. Não tem como. Alguém tá de sacanagem, alguém tá de má fé. Eu vou mostrar para vocês, vai falar, Gardinari, não é possível. Alguém tá de má fé. Não tem como os dois estarem falando a verdade, porque são colocações opostas. Um está falando uma coisa, outro está falando outra. Agora, é muita sacanagem, né, com os moradores, as pessoas que têm planejamento, né, que acreditaram na boa fé da construtora, porque fizeram o pagamento, deram a entrada, se planejaram em cima disso, né? Marcaram data de casamento, a mudança dos móveis, todo um planejamento de vida em cima disso. E agora, esse perrengue pelo qual estão passando. Nós vamos até o final nesse caso. Os moradores entraram em contato comigo. Eu disse, contem comigo, nós vamos investigar esse caso. Agora, nós vamos pegar no pé de quem está com má fé, com sacanagem com os moradores. Vamos voltar ao local e eu vou mostrar na sequência o que diz construtora e o que diz prefeitura. Você vai ficar impressionado. Segue a reportagem da polêmica dos apartamentos em cima do fato. Aqui ao meu lado está também o William Pereira, vendedor, que também comprou um dos apartamentos aqui desse empreendimento morada Jardim London. William, como é que você foi? Como é que você comprou? Você foi até o plantão da MRV? Como é que foi? Quando eu fui comprar o apartamento, eu precisava de um apartamento para logo. Aí eu fui no plantão da MRV para comprar o apartamento. Lá eles me disseram que não tinha mais unidades para ser vendidas da MRV e me falaram dessa permuta, dos apartamentos que o dono do terreno receberia como forma de pagamento. Aí eu falei que me interessava, fechei o contrato, isso foi no começo de 2013. Falaram que até no máximo agosto eu estaria com o apartamento e as chaves na mão. Aí chegou agosto, chegou novembro, nada acontecia. Eles só adiavam o prazo, desculpa em cima de desculpa. E tem gente morando aqui já há algum tempo e a gente não pode morar, sendo que a gente já pagou tudo o que a gente tinha assumido em contrato. E eles não fazem nada. Parece que a gente liga lá, eles ficam dando desculpa, empurrando para o outro. E a gente está cansado dos casos dele. A gente comprou um imóvel que a gente precisava de um lugar para morar. A gente tem um lugar para morar, a gente pagou por esse lugar e não pode ter. A gente tem ao mesmo tempo e não tem, entendeu? Por pura burocracia ou descaso dos outros. E os documentos em relação ao MRV, em relação à morada, não estão corretos, né, William? Em relação à documentação da morada com o MRV, até onde eu sei, tem uma parte do terreno que falta regularizar aqui do lado
e que a prefeitura parece que não está dando retorno quanto a isso. Mas a MRV teve desde 2011 para regularizar essa área e até agora nada. Impossível demorar tudo isso para regularizar um pedacinho de um terreno do lado que você comprou. Então, acho que é mais uma desculpa que eu não sei o real motivo desse atraso. Né? Vamos conversar com mais uma compradora desses apartamentos, que é a Rafaele Mansur, técnica de nutrição. Rafaele, você comprou o apartamento junto com o seu noivo já há algum tempo, né? Isso, comprei com meu marido faz um tempo, estamos quase 2 anos pagando. Eles ficam dando prazo pra gente de entrega e até, sabe, toda vez que chega no prazo eles inventam outra desculpa. A gente tem um transtorno total, porque quem está pagando aluguel é obrigado a continuar pagando o aluguel, o apartamento tudo pronto, a gente não pode vir morar, a gente chega aqui, eles falam que a chave, bota a culpa na prefeitura, da prefeitura eles botam a culpa no cartório, e quando você vai procurar isso não tem nada. Então a gente fica procurando saber o que está acontecendo, qual é a verdade. Você liga atrás de um, eles botam a culpa na MRV, a MRV bota a culpa na morada e fica jogando você como se fosse ping-pong. Na hora de comprar, não foi um tratamento totalmente diferente. E fora que o transtorno que a gente tem familiar, porque a família fica perguntando, você não pegou apartamento? Acho que eu vou construir minha casa antes de você pegar o apartamento. Então chega a ser uma questão humilhante pra gente, porque a gente pagou e não recebeu. Então, estamos todos aqui querendo que todas as pessoas que estão nessa situação entrem em contato pra gente poder estar entrando com uma ação. E que não confie no que eles estão falando, porque eles só estão adiando. A verdade é que eles estão adiando e nos enrolando sem nenhuma resposta. O número de famílias que estão com esse problema é grande, né? É bem grande, só que não sabem. Eles não estão sabendo porque... Como eu fiquei sabendo por causa dela. Por causa do Facebook, desse grupo no Facebook. Porque senão eu não estaria sabendo, eu estaria confiando no que eles estão me falando. Que até então eu estava confiando nisso. Aí eu comecei a me interessar por esse grupo de Facebook, eu e meu marido. E aí a gente acabou sabendo desses transtornos que estavam acontecendo fora. Aí... Você comprou o apartamento financiado também, né, Rafael? Isso, comprei pela MRV. Aí a MRV, depois de um tempo que a gente estava pagando, ela chamou a gente para fazer um novo contrato. Até então não conhecia a morada. E aí então eles transferiram o contrato para a morada. A gente pagou todo o contrato, a gente não atrasou, porque até então eles davam esse termo. Se a gente atrasasse, a gente podia perder tudo. Só que a gente pagou em dia. Eles não estão em dia com a gente, porque até então estamos esperando, né? Mas você ainda não conseguiu fazer o financiamento porque eles não liberam a documentação, é isso? Exatamente. Falaram para mim que era uma questão de habits, saiu o habits. Aí agora falaram que era uma questão de documentação de uma área nova. E falaram pra gente que tem um prazo aí de 3 meses. Venceu esse prazo de 3 meses. Aí jogaram mais 3 meses pra gente. A gente não tem nem o que falar, porque a gente não sabe. Porque cada história é uma coisa diferente. Ele conta uma história pra você, conta uma história pro outro. A gente não sabe a real o que está acontecendo. Porque a maioria das pessoas que estão morando aí também estão numa situação como a gente. Estão com apartamento, mas não estão, porque não tem documentação. Estão apenas com as chaves. Tá certo, Rafael, obrigada pelas informações. Lembrando que quem está com problemas em relação a este empreendimento deve entrar em contato com os moradores que já estão movendo uma ação coletiva. O contato pode ser com a Luana, pelo telefone 3451-8958 ou pelo telefone 99247-3825. De Limeira, Graziele Geronde, para a TV Mix Regional. Você entendeu toda a história aí? Toda a confusão, o drama pelo qual estes moradores estão passando, as dificuldades, os planos que foram interrompidos. Agora eu vou contar para você o que diz a Prefeitura de Limeira e o que diz a construtora. Aí você vai me dizer, Gardinalha, alguém está de sacanagem nessa história. Eu vou descobrir quem é. Alguém está de sacanagem nessa história. Eu vou descobrir quem é. E o pau vai torar aqui, porque isso é um tremendo de um desrespeito. Nós mostramos aí alguns exemplos, tem muito mais. Aliás, o que essa última moça disse é uma verdade, hein? Na hora de vender o apartamento, lá no plantão de venda, a conversa é uma. E agora que eles estão precisando, com urgência, das chaves, o atendimento mudou, né? O atendimento é outro. Na hora de vender, nossa, é cafezinho,
é aquele atendimento VIP, aquela coisa. E na hora de prestar a eles um auxílio por causa dessa confusão. Agora presta atenção, deixa eu mostrar aqui, ó, as respostas. Olha, presta atenção, as respostas que nos foram encaminhadas. Vou mostrar primeiro da construtora. Olha só, tá? O que diz a construtora eu vou mostrar aqui. Vou ler junto com você. Conforme solicitado, segue o posicionamento da MRV Engenharia. Sobre a manifestação dos clientes do Parque London em Limeira, a MRV Engenharia, só volta um pouquinho aqui para dar, aí, informa que 88% dos apartamentos do residencial já foram entregues aos proprietários. A respeito da documentação, a empresa informa que já apresentou todas as exigências solicitadas pela prefeitura e acompanha o processo diariamente para resolução do caso. Então, o que a construtora está dizendo aqui? A construtora está dizendo que encaminhou a documentação para a prefeitura e que depende da prefeitura a resolução. Muito bem. Aí nós fomos até a prefeitura. Ô, pessoal, Secretaria de Planejamento e Urbanismo. A construtora está dizendo que mandou a documentação para vocês e vocês não deram encaminhamento à documentação. Aí a resposta da prefeitura. Olha só a loucura. Trata-se do condomínio residencial Parque London, situado na Avenida Lauro Corrêa da Silva, que teve o habite se expedido através de processo administrativo tal. A documentação que deve ser refeita, informada no e-mail, deve ser devido ao processo administrativo, número tal, planta de desmembramento e certidão da inscrição tal, que está em tramitação desde 2012 e não foi concluída pela CEPLAN. Aí o que a prefeitura grifou aqui, ó? Por falta de apresentação de documentos por parte da empresa MRV no referido processo. Veja bem, não parece que é um papo de louco. A construtora diz que não resolveu porque encaminhou para a prefeitura os documentos, a prefeitura não concluiu. A prefeitura diz que os documentos não foram encaminhados, que está falta de apresentação de documentos por parte da MRV. E por isso não houve a conclusão. Você concorda comigo que alguém está mentindo nessa história? Não tem como estas duas respostas serem verdadeiras. Não tem como. Alguém está mentindo. Eu não estou acusando nenhum nem outro, mas que não bate, não bate. Não tem como os dois serem verdades. Não tem. Porque um está dizendo que mandou o documento. O outro está dizendo que não recebeu o documento. Mas que conversa de louco que é essa? Que conversa? Só se o documento... Então o documento estava dentro do avião da Malásia. Lá está lá o documento. Só pode ser isso. Só pode ser isso. De repente a MRV colocou o documento no avião da Malásia e o avião desapareceu, que ninguém acha o diabo do avião. Que deve ter sido abduzido pelo extraterrestre por um alien. Então tá dentro lá. Acha o diabo do avião lá. Vai lá procurar no Cazaquistão, lá no raio que o parta, os documentos devem estar dentro, para poder liberar os apartamentos para os moradores. Pô, quem é que tá de sacanagem nessa história aí? Quem é que tá brincando com a cara dos moradores que estão esperando a chave para poder ocupar o apartamento? Pô, mas que tremenda falta de respeito é essa? Que conversa de louco? Um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Agora o que nós vamos fazer é o seguinte: nós vamos entrar em contato novamente com a construtora e novamente com a prefeitura. Nós vamos fazer uma cariação. Ô prefeitura, tá aqui ó, a construtora tá dizendo que mandou o documento para vocês e que depende de vocês a emissão da documentação para resolver o problema dos moradores. Ô construtora, ô prefeitura, a construtora disse que já mandou os documentos, que vocês não emitiram o documento. Ô construtora, a prefeitura tá... Ô, mas que conversa de louco é essa? Onde é que estão os documentos? Quem é que não cumpriu com a sua obrigação?
Quem é que provocou todo esse transtorno para os moradores que estão enfrentando esta série de prejuízos? Que papo de louco que é esse? Alguém está mentindo aqui, nós vamos descobrir onde é que está a mentira. Tá? Deixa eu ver se... Onde é que tem cheiro de mentira aqui? Alguém está mentindo, não tem como ser verdade os dois. Alguém aqui está mentindo. Porque um diz que mandou o documento, outro diz que não recebeu. Então não é possível, pô. Ou o documento tá no avião da Malaysia Airlines lá. Sumiu o avião, sumiu com o documento, pô. Estão de sacanagem com os moradores? Nós vamos até o fim desse caso. E nós vamos descobrir quem é que está de má fé. Quem é que está de má fé? Porque as informações não estão batendo. São informações contraditórias. Fica num jogo de empurra, um empurrando para o outro. Eu quero saber quem é que está de sacanagem nessa história. E quem estiver de sacanagem terá que ressarcir esses moradores aí pelo prejuízo que eles tiveram até agora. Ou a construtora ou a prefeitura de Limeira. Quem estiver de sacanagem tem que ressarcir. A construtora, que é a responsável por dar o andamento de toda a documentação, ela tem o seu departamento jurídico. Se a prefeitura está de má fé, está de sacanagem, já deveria ter acionado a prefeitura, com o jurídico da construtora, já deveria ter acionado a prefeitura. Que é isso? O que está acontecendo aí? Já tinha que ter feito pressão, já deveria ter pressionado. Agora, se a prefeitura fez a parte dela e a construtora que está de má fé com os moradores, a construtora terá que ressarci-los. Tem coisa errada nessa história e nós vamos investigar isso até o final.